Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 30 do nosso encontro semanal, que acontece toda quinta-feira ao vivo aqui no meu perfil do Instagram. Para vocês que estão assistindo no replay aqui no meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui. E hoje nós vamos falar sobre irritação após a epilação. Quem aqui já recebeu uma foto que ficou totalmente desesperada aqui com aquela imagem do vermelhidão fora do normal? Quem aqui, após fazer o procedimento, já se deparou com uma pele muito reativa, muito vermelha e não sabe o que fazer? Então essa aula é para você e eu acabei de ter a notícia aqui de que para quem está assistindo ao vivo nós vamos ser presente. Isso mesmo, nós vamos ser presente, mas para você ganhar o presente, você precisa ficar até o final da live, porque nós vamos pedir um resumo dessa aula. Olha só, a aula vai ficar salva aqui no meu perfil por alguns instantes, até que as pessoas mandem o resumo. E nós vamos presentear com os meus 2 e-books. Quem deseja ganhar presente aqui no final da aula, já vai levantando a mão. Infelizmente, para quem está assistindo o replay, não vai ser possível, mas se você quer fazer parte das nossas aulas que acontecem ao vivo para ser presenteado, né, a cada live que tem, às vezes a gente faz aí uma campanha especial. Então, se você deseja entrar ao vivo para fazer parte desses presentes, você pode entrar aqui na descrição dessa aula que tem o link do meu Instagram. Então, você entra ali, você já me segue no Instagram para você ficar por dentro de tudo. E vocês que estão ao vivo aqui, ó, já vão levantando a mãozinha se você deseja ganhar os meus 2 e-books. Você vai ganhar o meu e-book com as ferramentas de marketing na área da estética e o meu novo e-book, que são mensagens prontas para você enviar para suas clientes de epilação. Quem aqui tem dúvida quando vai conversar, abordar uma cliente no WhatsApp, ou até mesmo quando a pessoa te manda uma mensagem, você meio que trava, não sabe como responder, como colocar? Então eu criei um e-book com várias mensagens prontas e ele fica disponível à venda, esses e-books. Porém, aqui nessa aula, para quem está assistindo ao vivo, nós vamos presentear, nós vamos escolher uma pessoa, uma seguidora que fez o resumo mais criativo, o resumo mais interessante, o resumo que eu vi ali que a pessoa virou um pouco a chave dela quando o assunto é irritação na pele. Então não vamos enrolar muito essa aula, que eu sei que vocês que estão aqui são comprometidas. E antes da gente dar início, eu quero saber quem aqui é minha aluna. Você que está assistindo ao vivo, já coloca aqui, #soualuna. Se você ainda não é aluna, você é novata, aqui nesse perfil você vai colocar #sounovata. Vocês que estão assistindo no replay também pode se sentir à vontade de fazer o mesmo. Hashtag se você é minha aluna, #aluno, #sounovata. Vou esperar aqui algumas pessoas entrando e a gente já vai dar início. Eu quero saber aqui quem que tá aqui. Aluna, novata. Aluna em peso. Então, ó, vocês que estão entrando agora, nós vamos ter presente nessa aula, tá? Se você ficar até o final. Então, uma pessoa que estiver aqui, que assistiu essa aula, a gente vai liberar presente, que são meus 2 e-books. De uma vez só você vai levar meus 2 e-books. Então, fica até o final. Vamos lá, temos novata também. Tem bastante aluna, novata. Vamos lá, se tiver mais uma novata, eu vou me apresentar. Temos mais uma novata, mais outra novata. Então vamos lá, ó. Tem muita novata aqui, vou me apresentar. Quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse perfil, eu sou a Priscila Fidelis, especialista em epilação. Eu ajudo pessoas a entrarem na área da beleza e estética trabalhando com epilação. Então a gente tem o nosso treinamento, o nosso curso de depilação profissional 100% online, que vai te capacitar, te formar para o mercado da epilação. Então você vai entrar no meu curso e você já vai estar habilitada para trabalhar, para atender pessoas com depilação. Você vai conseguir iniciar uma jornada empreendendo na área da beleza, trabalhando com epilação. Então, a minha missão é essa: formar, te colocar, te inserir no mercado da epilação, um mercado tão promissor. Então, vocês
que são novatos aqui no meu perfil, sejam muito bem-vindas, fiquem coladinha aqui no meu perfil, porque esse perfil, sem dúvidas, é o perfil ideal para você que deseja iniciar na área da epilação. Então vamos lá, sem enrolação, já me apresentei aqui, já vi que tem muita aluna também. Muito obrigada a vocês, minhas alunas maravilhosas, que além de estarem no treinamento, estão sempre aqui me seguindo. Isso mostra que vocês estão em constante evolução, isso é muito importante. Até porque aqui nesse perfil a gente traz conteúdos todos os dias sobre a área da epilação. Essa semana eu eu estava lá na nossa comunidade secreta das alunas, porque quem não sabe, quem é aluna da Profipri, recebe um voucher para entrar dentro de uma comunidade secreta das alunas, que só quem tem acesso é, de fato, quem é aluna, tá? Não é qualquer pessoa que entra nessa comunidade. E ali nessa comunidade, as minhas alunas, elas compartilham suas experiências, seus resultados. E analisando essa semana, entrando lá, que fazia um tempo que eu não entrava, falei, deixa eu dar uma passadinha ali nessa comunidade para ver o que tá rolando nessa comunidade. E eu me deparei com uma imagem. Antes dava pra gente compartilhar imagem na live, agora não dá, infelizmente. Então, quem der uma passadinha nos meus stories ainda consegue ver depois, porque não sei se já acabou. Mas enfim, coloquei lá uma imagem de uma aluna que fez um procedimento de epilação nas costas e a pele ficou vermelha. E na postagem dela, ela coloca que ela ficou triste porque foi a primeira epilação dela e ficou vermelha e que ela estava triste e o que teria acontecido. Porém, eu analisando a imagem, o que eu entendo ao ver aquela imagem que a minha aluna postou? Aquele vermelhidão é normal, gente. É normal. É extremamente normal. Então, você deve estar se perguntando assim, nossa, Pri, você está falando que é normal ficar vermelha a pele depois da depilação? Sim, é normal. E eu vou te contar aqui o porquê que é normal e no meio dessa live já vai ter virado a chavinha aí, que eu tenho certeza que algumas culpas você não vai levar. Pelo contrário, você vai conseguir se sair muito bem nos seus procedimentos. Talvez algumas coisas que estão te travando, de fato, é o medo. E eu vou te mostrar aqui o porquê que é normal a pele ficar vermelha após o procedimento, tá? Caderno e caneta na mão. Já estão com caderno e caneta na mão para vocês anotarem? Vou dar um tempinho aqui antes de eu passar o conteúdo para vocês, tá? Para vocês estarem anotando tudo, tá? Aqui a gente já tem pessoas que estão falando que ficaria muito nervosa com essa situação ao se deparar com uma vermelhidão. Pirei a cabeça por causa disso essa semana, Ana. Pri, algumas vezes a sua voz fica esquisita. Gente, coisas do Instagram, tá? Eu achava que o vermelho é normal. Sim, continue achando que é normal, tá? Eu vou contar pra vocês por que é normal, tá? Os pelos mais grossos, que no caso foi o caso da minha aluna, né? Ela fez umas costas masculina, primeira vez que fez a epilação, fez ali com o método Roll-On. Pelos grossos masculino. Pelos grossos masculino, a gente sabe que é muito mais resistente do que um pelo feminino, né? Um pelo masculino. Então, com isso, com certeza vai ter mais atrito na pele. A pele vai mostrar ali um vermelhidão, vai te apresentar um vermelhidão fora do normal. Isso é normal, tá? Então, eu vejo que às vezes você fica um pouco travada, vocês que são iniciantes, por isso, por se deparar com um vermelhidão que é normal e achar que isso é anormal. E o que acontece quando você tem esse bloqueio? Você acaba ficando com medo, acaba não fazendo mais o procedimento, te trava, você muitas vezes não vai saber o que indicar para o seu cliente, como entrar em ação ali na hora do procedimento, por quê? Aquilo te travou, então você só tá pensando naquele momento que a pele tá muito vermelha, a pele ficou reativa, que vai dar foliculite, que queimou e você não consegue pensar o que fazer para você resolver
ali, né, digamos que o problema, né? Então, quando você faz uma epilação onde os pelos são mais grossos, que vem de lâmina, sem dúvidas vai ficar um vermelhidão fora do normal. É extremamente normal isso acontecer, tá? E qual é o outro fator que faz com que a pele apresente um vermelhidão? Isso falando em qualquer região do corpo. O atrito, o próprio atrito, principalmente quando você faz com o método Roll-On. O próprio atrito que você faz ali da cera, ele vai trazer um vermelhidão para essa pele. Por quê? A cera tá quente, você fez o atrito de aplicar a cera quente, você vai fazer a remoção com um papel, se for o método Roll-On, que é um método que agride um pouquinho mais. Então, o próprio atrito que você causa, né, como se às vezes você faz um raladinho, às vezes, aí em qualquer coisa, se você faz um raladinho, o que vai acontecer? Vai levantar um vermelhidão, porque houve um atrito ali naquela pele. Então, qual que é a reação? Vai ficar vermelho. Ó, vocês estão mandando dúvida aqui? A gente vai combinar assim, tá? Vocês vão deixando a dúvida aqui no pontinho de interrogação, que eu sei que vai chegar bastante dúvida, que aí depois eu respondo todas. Vocês estão assistindo o replay também. Qualquer dúvida que ficar, pode mandar aqui, escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Porque depois aqui eu não consigo ver. Falaram aqui sobre a puxada. Também isso tem a ver, sim, que aí entra na parte do atrito, tá? A puxada. Se você não tem uma boa técnica, também, né? A técnica, ela tá ligada à puxada, né? Então, se você não tem uma boa técnica, vai agredir a pele na hora da sua puxada. Então, é muito importante que você tenha uma boa técnica. Nessa aula, a gente não vai focar em técnica, nem sobre produtos que você vai utilizar, tá? A gente pode deixar isso para uma outra aula, mas a técnica e produtos em si está relacionado a um bom resultado, tá? O foco dessa aula é te ajudar a não se sentir tão culpada pelas coisas que aconteçam. É te ajudar a destravar como resolver aquele problema ali naquele tempo, naquela hora. E deixar o medo de lado. Qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer profissão, qualquer área, nós temos problemas para resolver. Se a gente coloca o medo, a preocupação na frente, você não consegue resolver. Isso em tudo, em tudo. Você precisa entender alguns pontos para que você consiga resolver o problema. Outro fator que faz com que a pele ela fica muito vermelha é que algumas clientes elas têm uma sensibilidade a mais que as outras clientes. Às vezes você já deve ter se deparado com uma cliente que você usou o mesmo método, a sua técnica ela é a mesma, e uma cliente ela apresenta uma pele mais reativa que a outra. Por quê? Hoje a minha mão tá pesada? Nossa, será que a minha mão tá pesada hoje? O que aconteceu? Não, é a sensibilidade da pessoa. Como também pode acontecer de você atender essa cliente por várias vezes em um determinado momento, a pele apresentar uma reação diferente. Mas como assim? Sempre atendi essa cliente, eu sempre usei a mesma técnica e agora do nada, depois de tantas sessões, a pele dela vem apresentar algum vermelhidão fora do normal. O que pode acontecer? Ela pode estar passando por algum problema hormonal, ela pode estar fazendo algum tratamento, ela pode ter feito o uso de algum produto indevido antes da depilação. Então, pontos que vocês precisam entender para que você tire um pouco a sua culpa. Não que você não precisa resolver, você tem que resolver o problema, mas tirar um pouco aquela culpa de que tudo que aconteceu é por causa de você. E sim, e não porque é uma coisa normal ali do procedimento, tá? Então, como que vocês precisam lidar com tudo isso, tá? Vamos lá, vocês estão anotando? Antes de eu passar aqui, antes da gente continuar, eu quero saber se vocês estão anotando. Por quê? Quem entrou agora não sabe que eu falei lá no comecinho da aula que nós vamos disponibilizar o presente para quem está ao vivo aqui
Mas não é todas as pessoas que vão ganhar, tá? É uma só quem me mostrar aí um resumo bem bacana dessa aula. Então eu vou presentear com os meus 2 e-books. Então é preciso que vocês anotem todos os insights, tudo que você vê que eu falei aqui que pode mudar alguma coisa aí na sua vida, deu aquela virada, você já anota para que você faça um resumo. Esse resumo eu mesmo que vou escolher, não é sorteio. Eu vou ler um a um e eu vou escolher para presentear. Então você que entrou agora, ó, tem presente, só que é só no finalzinho da aula, tá bom? Deixa eu passar aqui enquanto vocês vão me falando se tá anotando tudo, se tá fazendo sentido. Ó, já me perguntaram aqui se é normal ficar roxo. Roxo não. O roxo é um hematoma. Aí significa que realmente machucou, tá? Então, tudo é moderado. Voltamos aqui, deu uma pausa, mas a gente voltou. Então, o roxo, ele não é normal, tá? O vermelho é normal até um certo ponto. O roxo, não. O roxo é porque tá machucando, teve um certo hematoma que tem muito a ver com a sua puxada também, tá bom? Com o jeito que você tá puxando. A gente sempre fala aqui, aplicar cera, a pele precisa estar estirada também. Você tem que fazer um estiramento da pele ao aplicar a cera. Não é só na hora da remoção. Na hora da remoção precisa fazer um estiramento, mas na hora da aplicação você também precisa fazer um estiramento. Se essa pele não estiver bem esticadinha quando você fizer a aplicação da cera, ao remover, mesmo que você faça o estiramento da pele, você pode machucar essa pele. E é aí que acontece o roxo, que aparece o roxo, tá? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Vamos supor que eu tenho muita flacidez aqui, ó. Eu vou levantar um pouco pra gente fazer um pouquinho de flacidez, tá? Se eu aplico uma cera aqui, nessa pele, do jeito que tá, na hora que eu fizer a remoção, vai machucar, tá? Isso numa pele flácida. Se eu venho e faço um estiramento, estico bem essa pele flácida, logo eu tenho uma pele super esticadinha, então eu vou conseguir fazer uma boa aplicação. Na hora da remoção, a mesma coisa, essa pele não vai estar assim, essa pele vai estar estirada, logo eu vou estar fazendo uma boa remoção do papel ou da cera. E aí não vai acontecer esse atrito grande onde vai deixar roxo. Então, o roxo não é normal, tá? Estamos falando do vermelhidão. E o que eu quero trazer para vocês aqui, né? Depois de mostrar para vocês que é normal, né? O exemplo que eu trouxe da minha aluna. Eu quero trazer alguns insights para que você consiga se portar melhor na frente do seu cliente, a resolver os problemas, tá? O primeiro, né, algo que a gente sempre tá falando aqui, que é o que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente faz todos os dias, é desenvolver o nosso conhecimento, é estudar, é entender. Quando a gente entende das coisas, fica muito mais fácil pra gente conseguir resolver. E junto disso, que eu, Priscila, entendo. Eu sempre procuro trabalhar isso comigo, todos os dias eu penso em trabalhar isso. A minha comunicação. A comunicação é muito importante, não adianta você entender, né, de algo e você não desenvolver uma comunicação. Quando você não tem uma boa comunicação, dificilmente você vai conseguir explicar o que você está precisando explicar. Dificilmente você vai conseguir interagir, você vai conseguir explicar para o seu cliente que até ali é normal. Dificilmente você vai conseguir explicar para o seu cliente quais são os cuidados que ele precisa ter na pré-epilação e na pós-epilação. Então, vocês precisam desenvolver também a comunicação. Não é somente a cliente chegar ali na cabine e começar a fazer a epilação, acabou a epilação, tchau. Você precisa ter uma certa comunicação com a sua cliente, tá? Você desenvolvendo a comunicação, olha só como que muda as coisas. Você faz com que a sua cliente enxergue que você entende daquilo. Você faz a sua cliente se sentir mais segura. Por mais que deu alguma coisa ruim, aqui a gente tá falando de um vermelhidão normal, de algo normal.
E se for algo que acontece que é anormal, que é fora do comum, como a gente comentou aqui sobre um hematoma, sobre o roxo. E se acontece isso e você não tem uma boa comunicação, como que você vai fazer? O que será que a sua cliente vai enxergar em você? Primeiro que você não vai conseguir resolver esse problema, porque né, se aconteceu um roxo, um hematoma, você tá com um problema ali que você precisa resolver. Então, se você não tem o conhecimento, você não vai saber resolver. Se você não tem a comunicação, piorou tudo. Piorou tudo. Você pode ter certeza que essa cliente, ela dificilmente vai voltar. Então, a comunicação, ela vai, sem dúvidas, estabelecer uma confiança, um laço muito grande aí com a sua cliente. Quem me acompanha aqui sabe que eu foco muito nessa parte da credibilidade com o cliente, de você mostrar a autoridade para o seu cliente, de você começar a trabalhar a sua autoridade. Você mostra autoridade para o seu cliente, mostra autoridade para as pessoas quando você sabe mostrar que você entende de algo. Por mais ruim que possa ter sido, por mais problema que você tenha ali, pepino para você resolver, você entende, tá? Então, um resumo aqui. A profissional que entende muito bem do que fazer, do que não fazer e tem uma boa comunicação, dificilmente ela vai passar perrengue, tá? Tem uma frase que eu sempre escuto, talvez vocês aqui, se acompanham algumas coisas de marketing, vocês devem conhecer, já ouviram falar no Vitor Damasio. Quem já ouviu falar nele aqui? Ele ensina muito sobre marketing e eu estudo bastante sobre isso. E algumas aulas dele, ele sempre fala assim: quem entende não depende. Então é basicamente isso. Quando você entende, você não vai depender de nada. O entende é justamente isso, é você conseguir se sair dali naquela situação, tá? É você conseguir se sair quando qualquer problema que aconteceu. Você lembra que eu falei anteriormente que essa pele ela pode ficar muito sensível, não pela sua técnica, mas sim por algo que aconteceu, que está acontecendo na vida da sua cliente. E como identificar isso? Como que você vai identificar isso? Se eu atendo uma cliente, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu atendo uma cliente hoje e dá algum tipo de reação fora do normal, eu sou muito segura para entender que não foi a minha técnica, que não foi os produtos que eu apliquei nela. Sabe por quê? Porque eu entendo, então eu não dependo. Eu entendo os produtos que eu preciso usar, são produtos que eu costumo usar, são produtos que eu já li o rótulo, são produtos que eu já testei, que já são validados aqui no meu estúdio. Técnica, eu sei que não foi a minha técnica, porque a minha técnica ela é lapidada, a minha técnica é validada, que é justamente isso que eu ensino para as minhas alunas no meu curso, a minha técnica, onde eu validei. Então isso eu tenho certeza. E falando isso para vocês, eu estou sendo humilde, que é o que vocês têm que ser também, de entender que pode acontecer. Mas por culpa minha? Não. Não, porque eu entendo. Isso que eu tô fazendo, que eu me propus a fazer, que é a epilação, eu entendo. Tô fazendo com segurança. Mas pode acontecer algo. Então eu tenho total propriedade para falar para a cliente, tentar conversar com ela e entender o que está acontecendo na vida dela. Lógico que isso a gente precisa entender antes de fazer o procedimento, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, para ver se a pessoa não está usando nenhum produto, se ela não usou ácido antes da depilação, olhar ali, ver se essa pele, ela tá uma pele íntegra, pode passar pelo procedimento, não está apresentando um quadro de foliculite ativo, então você fazer a avaliação ali, se você vê que não dá para fazer, que não pode fazer, é não fazer. Agora, se você pegar para fazer uma pele onde ela não está pronta para receber o procedimento, aí você está sendo irresponsável. Aí o problema, sem dúvidas, ele é seu. E aí você não tem conhecimento, você não tem comunicação. Como que você vai fazer para você resolver?
Então, tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Ó, dúvidas, deixem aqui pra mim, na interrogaçãozinha, tá? Eu não sei como que aparece aí pra vocês, pra mim aparece na interrogação, agora pra vocês eu não sei. Deixem as dúvidas que eu vou responder. Tá tendo muita dúvida e tá baixando aqui, ó. E aí eu não tô conseguindo, não estou conseguindo ler todas as dúvidas, né? E eu não vou poder, não vou responder uma, não vou responder a outra, tá? Então, como diz o Damásio, quem entende não depende, tá? Vocês que estão assistindo aqui no canal do YouTube, no replay também, pode deixar essa aula, pode deixar aqui o seu comentário que eu vou estar respondendo, tá? Lid, qual o tema? Você chegou um pouco tarde, que a gente já tá quase no finalzinho da nossa aula. Mas nós estamos falando sobre um assunto bem polêmico que teve essa semana. Lá na nossa comunidade, uma aluna que mandou uma imagem de umas costas que estava bem vermelha depois da depilação. E ela estava triste porque ficou bem vermelho e o que ela fazia, o que ela poderia fazer, sendo que era um vermelhidão, é um vermelhidão super normal. E eu quis trazer para vocês aqui para que vocês não, para que eu possa ajudar vocês, para que vocês não tenham essa culpa e entendam que algumas coisas é normal. Vermelhidão na epilação é normal. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje, Lid. E aproveitando que você entrou agora, fica até o final, que como ela vai ficar salva essa aula aqui no meu Instagram por alguns instantes, você consegue assistir. Não é uma aula que ficou muito grande, então você consegue assistir, criar um resumo e mandar para mim esse resumo. Por quê? O resumo mais interessante... Gente, o resumo mais interessante, o resumo que eu ver aqui, que eu falei, não, que eu vou falar assim, essa pessoa virou uma chavinha. Essa pessoa vai ganhar meus 2 e-books, tá? Então, o resumo, ele tem que ser criativo e eu tenho que entender que virou a chavinha aí pra você, tá? Então, você pode assistir depois, não importa que você entrou agora, tá? Eu quero ver quem vai ganhar, ó. Nós temos aqui mais de 100 pessoas nessa aula. E eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, tá? A Rayane perguntou, o que fazer nesse caso de irritação? Vamos lá. Eu analisei e, como eu falei para vocês, é um vermelhidão muito normal. Apesar de quem não conhece, quem tá entrando agora, eu entendo isso perfeitamente e é normal vocês terem esse medo, tá? É muito normal. Não pense vocês que vocês são de outro mundo. É normal. Até que alguém vem aqui e explica pra vocês, né? Pra que você depois fique mais leve, tá? Que é esse o nosso papel como mentor, como instrutora, ajudar vocês também. E o engraçado é que tava um procedimento perfeito, gente. Perfeito, pele lisinha, vermelhidão super normal e uma pele com aspecto, apesar de vermelha, tratada. Que a gente já vai falar isso pegando o gancho aqui na sua dúvida. O que fazer nesse caso de irritação? O que a gente faz depois da depilação? A gente entra com uma estratégia de pós-depilação, né? A gente utiliza aí, se você tem uma água termal, se você tem uma loção água de coco, você pode estar utilizando. A gente tem os géis calmantes, que ele já traz um alívio imediato, tanto no vermelhidão quanto naquela sensação de ardência. Hoje nós temos os cremes, tem o creme da Depilbela com Alpha-Zulene, que já ajuda, já acelera o processo de cicatrização, de regeneração dessa pele, numa porcentagem muito grande. Então é você usar uma boa estratégia de pós-depilação, nesse caso de irritação, que a gente vai utilizar em todos os procedimentos. Qualquer procedimento de depilação que você fizer, você precisa ter uma estratégia de pós-depilação. Lógico que não são em todas que você vai usar a mesma coisa. Um rosto, por exemplo, o que eu gosto de usar? Dispenso o uso do óleo, com certeza, tá? Em facial. O óleo deixa a pele mais oleosa, deixa aquela pele mais quente, então tem predisposição a desenvolver um quadro de foliculite. Então, eu já dispenso o uso de óleo, mas o que eu gosto de entrar ali no facial? Fez o procedimento, aplica uma água termal, uma loção água de coco, Alpha-Zulene,
pronto. Axila, se não é uma pele muito reativa, a mesma coisa. Aplica uma loção, água de coco, água termal, alfa-azulém, acabou. Acabou. Ah, o protetor, tá? No facial, esqueci de falar, sempre usar o protetor depois da depilação facial. Fez todo o procedimento de pós, aplicou o líquido, aplicou o creme, aí você finaliza, né? Coloca uma película de proteção com o protetor solar. Na axila não tem necessidade de usar o protetor solar, mas eu faço essa mesma estratégia. Corporal, quando a gente está falando de virilha, que é algo que agride mais, aí você já potencializa um pouco mais. Como que eu potencializo? Aí já posso entrar com um gel calmante, com uma máscara de dolomita que vai potencializar também. Depilação nas pernas. Se não for masculina, eu gosto muito de finalizar a depilação nas pernas, se não for masculina, com a loção água de coco ou água termal e gel calmante. Só. Claro, recomendar para a pessoa não usar roupa que vai apertar, manter aquela área sempre limpinha, fresquinha, sequinha. Mas eu não uso muito creme. O creme de alfa-azulém, por exemplo, na perna eu dispenso, a não ser que me mostrou um vermelhidão fora do normal, teve algum tipo de intercorrência, então eu faço uma estratégia mais ali agressiva. Agora, se a gente está falando costas masculina, perna masculina, aí a gente já muda a estratégia. O pelo já é mais grosso, então pede mais atenção, tá? Então aí onde você pode, a pele ficou muito vermelha, você achou que ficou fora do normal, ficou uma pele mais inchada, uma pele quente. Aquele vermelhidão fora do normal que a gente fala, a pele já mostra o inchaço na hora. Já apresenta o inchaço, a pele já fica super quente, quente, quente. Então, aí você já vai começar a analisar o grau ali dessa vermelhidão. E aí, se você tem produtos para você entrar com uma máscara calmante ali de porcelana, ou você tem outro tipo de creme pós-epilatório que tem uma função com anti-inflamatório, calmante, hidratação, você pode entrar. Tem uma marca que eu gosto, eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas tem a Tulipia. Eles têm uma máscara calmante que eles usam a fim de procedimento de limpeza de pele para finalizar, para acalmar. E ela é muito boa, eu não lembro o nome dela para falar aqui, mas é da marca Tulipia. E é um produto bom também para você ter aí de opção para uma epilação masculina, enfim. Então, são as estratégias que você precisa ir tendo, né? De repente, anotar mesmo todos os protocolos que você tem disponível aí, ver os produtos que você tem em cabine, no seu carrinho aí, no seu armário, e começa a fazer protocolos com eles, e começa a listar. Esse protocolo é para tal tipo de pele, esse protocolo é para tal tipo de público. E aí, logo que você já tem ali sua listinha, depois vai ficar automático isso. Porque depois da depilação da perna, quando os pelos começam a nascer, aparecem bolinhas. Bom, essas bolinhas, elas começam a surgir depois de um período de depilação, depois de um período grande, significa que esses pelos estão começando a crescer. Eles estão querendo romper a barreirinha da pele e eles não estão saindo. Então aí vai formando aquelas bolinhas que nada mais é dos pelos encravados, tá? Esse tipo de bolinha, depois que passa um tempo, que é onde os pelos começam a surgir, começam a querer surgir, é devido ao encravamento. E o que você deve orientar para sua cliente? Hidratação e esfoliação. A hidratação e a esfoliação vai ajudar a deixar a pele mais fininha, mais hidratada, e aí vai ajudar a fazer com que o pelo se rompa facilmente da pele. Isso você precisa indicar para o seu cliente. A gente vai finalizar aqui a nossa aula, que a gente vai mostrar no replay, mas no ao vivo a gente vai continuar, fiquem aqui. Então você que está assistindo essa aula no replay, não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário aqui, que eu mesmo vou estar te respondendo, e se inscreva no meu canal para você receber todos os conteúdos que a gente posta aqui diariamente, semanalmente, aqui no meu canal. Tem o link também aqui de inscrição para você que deseja fazer a inscrição no meu curso de depilação profissional, que as inscrições estão abertas, então você também consegue entrar aqui nessa legenda que tem na descrição, entrar no curso
e também fazer parte aqui da nossa comunidade no Instagram que a gente tem aqui. Então um beijo, fui e até a próxima. Tchau!